Só, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Yuri Motoyama. Estou aqui com meu parceiro do crime, o professor Gilmar Esteves. Fala, galera. E hoje nós trouxemos um convidado mais do que especial para falar desse tema, que é personal trainer, carreira e esses momentos de crise, que é o professor Cristiano Parente. Cris, dá um alô aí pro pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bom? E hoje nós vamos falar sobre esses momentos de crise. A gente vai falar como que o profissional de educação física, o personal trainer, né, pode passar por esses momentos que eu sempre penso, quando a gente tá em momentos de crise, a gente precisa conversar, a gente precisa trocar experiência, porque às vezes tem coisas que a gente faz que não percebe, né, algumas coisas mínimas, algum comportamento mínimo que atrapalha muito. E se você não ouve um feedback de fora, não ouve uma experiência de alguém que já tem mais tempo de mercado, né, uma visão mais ampla do mercado, às vezes se você não ouve essas pessoas, você acaba não caindo essas fichas em você. Então por isso que a gente chamou o Cris, estou super feliz de poder trazer ele no podcast. E Cris, vou te falar uma coisa. Desde a época que eu te conheci, né, eu via você nas redes sociais, quando você ganhou o título, né, do melhor personal trainer do mundo. Eu falava, caramba, eu já tinha o podcast nessa época, né? Falei, poxa, podia chamar ele pra gravar. Mas sabe quando você fica pensando assim, cara, ele deve ter um monte de coisa. Esse cara tá distante demais. Não, ele não vai querer gravar, né? Aí o Gilmar te conheceu pessoalmente, né? Você foi fazer um evento com ele. Sim. E ele falou, pô, o Cris é mó gente boa, cara, vamos chamar ele pra gravar. E já combinei com o Cris, mandou um e-mail, mensagem, ele aceitou rapidão. E, cara, fico muito feliz mesmo de poder ter você aqui com a gente nesse programa. Cara, sabe que essa história do prêmio, né, não mudou quem eu sou, nem de onde eu vim, nem nada. Eu sou professor igual todos e por algum motivo eu ganhei esse prêmio e tal, mas isso nunca subiu a minha cabeça, nunca me fez achar melhor do que ninguém, nem nada. Então, eu sou sempre acessível a todos os profissionais, quem precisa de ajuda, eu gosto de ajudar, enfim. Sou comum, sou um cara do mercado aí, como todos os outros, que começou estagiário, ganhava pouquinho, depois foi crescendo, mas como todo mundo, nada de diferente. Roeu os mesmos ossos de todo mundo, né? Exato. Bem por aí. Então vamos dar os recadinhos aqui antes da gente começar. A gente já volta. E hoje eu tenho um pedido e um recado. O pedido é que vocês respondam a nossa pesquisa que a gente está lançando. Todo ano a gente lança uma pesquisa onde a gente gosta de saber o que você está achando do programa, o que você sugere de mudanças no nosso programa. Muitas coisas, mas muitas coisas do 4 de 15, como ele é hoje, aconteceram por causa do feedback de vocês nessas pesquisas. Então elas são muito importantes e elas ajudam a gente a tomar muitas decisões. Então se você gosta do 4 de 15... E aí aquela pessoa mesmo que ouve, que gosta, que compartilha, quer ajudar a gente a melhorar nosso conteúdo, a sua opinião é muito importante. Então eu vou deixar um link lá no nosso Instagram para você preencher essa pesquisa. Então lá na bio, se você clicar, você vai ser redirecionado para responder essa pesquisa. Eu mandei um e-mail para nossa base de assinantes e lá tem um link para responder essas pesquisas. Se você recebe por e-mail as atualizações do feed do 4 de 15, você deve ter recebido, eu ainda vou mandar de novo. Eu vou deixar no link dessa postagem, então se você entrar no 4de15.com.br e você acessar a postagem, vai ter um link lá para você responder essa pesquisa. Eu vou colocar lá no Stories, se você não segue o Instagram do 4 de 15, segue lá, dá uma força pra gente. E fica de olho também que lá no Stories eu vou soltar o link para responder também a pesquisa. Mas eu queria reforçar aqui, saber o que vocês acham do nosso programa, a gente conhecer melhor vocês, ajuda a gente para muita coisa. Mudar o programa, conhecer melhor os nossos ouvintes, saber o que a gente pode trazer que é mais interessante para vocês, poder até trabalhar 4 de 15 de forma comercial, né, pra gente conhecer melhor nossa audiência. A gente sabe quais parceiros que a gente pode trazer aqui, o que os nossos parceiros poderiam agregar junto com a nossa audiência. Então tem muita coisa legal que a gente pode fazer junto com vocês. Então, vou contar com a tua ajuda agora respondendo essa pesquisa, tá bom? E só para não ficar só pedindo para vocês, eu vou trazer aqui
um desconto. Desconto sempre é bom. Desconto da nossa parceira Estácio. Ela tem modelos de pós-graduação agora, que são pós-graduações online ao vivo. A gente tem pós-graduações EAD, que é no formato de aulas gravadas. E tem a pós-graduação presencial de volta. Agora que a pandemia aí já tá normalizando, tô colocando assim, normalizando, fazendo aspas aqui com os meus dedos, né? Nós estamos tendo o retorno da pós-graduação no modelo presencial. E ó só, o desconto deste mês de outubro, que vale até dia 30 de outubro, se você fizer a matrícula até dia 30 de outubro, é 40% de desconto em todas as mensalidades. Então, se você usar o cupom 4 de 15, e é igual que tá escrito no nosso site, que tá escrito no nosso Instagram, 4D, tudo junto com letra e o número 15 depois. 4D e o número 15. Se você usar este cupom, você vai conseguir 40%, é quase metade do valor que eles estão divulgando lá. Você vai pagar 40% de desconto em todas as mensalidades, né? Na primeira, no primeiro ano, é em toda a sua pós-graduação, tá? E aí você tem pós-graduação para fisioterapia, para educação física, para nutrição. Aí em educação física, ó, curso de fisiologia do exercício, de personal training, de medicina do esporte, de obesidade, emagrecimento, de reabilitação, tá? Tem bastante curso legal para vocês lá. E eu sempre reforço aqui, os cursos à distância, os cursos online, eles são muito importantes que eles existam. Tem muita gente que tem uma resistência, mas você tem que pensar que não é todo mundo no Brasil. O Brasil é um lugar muito grande, que mora próximo, que mora uma cidade do lado, ou que consegue pegar um ônibus aí, viajar 1 e 2 horas e fazer uma pós-graduação. Tem gente que está muito longe desses centros aí de estudo, de pesquisa, e a pós-online acaba sendo uma ferramenta muito interessante. Tem muitos ouvintes nossos que eu conheço que tem essa situação e podem se beneficiar, tá? Então é uma chance de você reforçar aí teu conhecimento, fazer um network, né? As pós-graduações no modelo online ao vivo, você tá lá com a galera, você vai conhecer o pessoal. Então aproveita essas oportunidades aí, aproveita esses descontos, que eles não são sempre que chegam nesse valor aí, perto da metade, tá bom? Beleza? Então vamos agora lá pro nosso primeiro bloco, onde nós vamos apresentar o Cristiano Parente. Vamos embora? Bora! Cristiano Parente, ele é bacharelado e licenciado em Educação Física pela Escola de Educação Física e Esportes da USP. Aí ele tem especialização em Nutrição e Suplementação Esportiva pela Faculdade de Educação Física da USP. Fisiologia do Exercício pela Faculdade de Medicina da USP. Especialização em Coaching na Wexford University, Califórnia. Especialização em Jornalismo Esportivo no College of Media and Publishing of London. Especialização em Inovação e Design Thinking na Columbia Business School, MBA em Gestão, Marketing e Direito Esportivo da FGV, FIFA, CS da University of Neuchâtel, da Suíça, o título de melhor personal trainer do mundo em 2014 da Life Fitness nos Estados Unidos, né? Personal Trainers to Watch. Ele é professor formador com habilitação na Comunidade Europeia, Personal Trainer certificado na Comunidade Europeia da NS Academy United Kingdom, colunista do World Blog LF Internacional, do Portal G1, do Portal Vida Sana, consultor técnico da Sport TV, do Portal G1 e do programa Bem-Estar, CEO da World Top Trainer Certification, CEO da rede Coach Gym e da rede Concept Studios, fundador do canal Emotion Channel e da Universidade do Movimento, e professor na pós-graduação em Personal Trainer da USP. Cris, uma coisa que você pode falar que você fez muito na tua vida foi estudar, né? Cara, você sabe que, primeiro que eu sempre gostei de estudar, né? E quando a gente fala estudar, não é necessariamente você só... Às vezes as pessoas pensam em estudar em pegar um livro só e estar dentro de casa lendo. Não, isso é uma parte do que é estudar. Estudar é você adquirir conhecimento de diversas maneiras, né? E eu sempre gostei muito de fazer cursos, de assistir congressos, de assistir palestras, enfim... Todas as formas possíveis de estudar. E dentro de uma área de saúde, né, como a nossa, não existe a possibilidade da gente interromper isso tudo. Os conceitos de saúde, a tecnologia que vem chegando
vem fazendo com que a gente tenha que estar atualizado o tempo inteiro para a gente poder entregar o que tem de melhor, mais seguro, mais eficiente no mercado. Então, um profissional de saúde, ele precisa estar estudando sem parar o tempo todo, continuamente, pro resto da vida, entendeu? Isso é legal, que é um tema que a gente até vai recorrer dele aqui bastante nesse ponto. Uma coisa que a gente bate muito no podcast também, que a área da saúde, qualquer área, né? Claro. Não tem como você, né, não estudar. E Cris, se o nosso ouvinte aqui quiser, for de outro planeta, veio de Marte, não te conhece, como que ele vai te encontrar nas redes sociais? A rede social que eu mais uso é o Instagram, então quem quiser falar comigo pode me mandar lá no @CrisParente, CRIS Parente, no Instagram. Mas a gente tem um leigo que queira conhecer a nossa academia, nosso método de treinamento. A gente tem o nosso site lá, www.coach.com.br. Coach é KOATCH, a nossa rede de academias e estúdios. E a gente tem para os treinadores, né, uma plataforma que virou uma certificação internacional hoje, a certificação maior que a gente tem no mundo, que é a única certificação transcontinental. A gente está em 5 continentes, 18 países, com mais de 23 mil personal trainers fazendo formações e adquirindo conhecimento ali. Um site voltado exatamente para os treinadores. No Brasil, esse site se chama wttc.com.br, o site mundial se chama worldstoptrainers.com. Enfim, para quem quiser conhecimento, informação, conteúdo, cursos e tudo mais, nesse site é um tremendo site bacana. Tem um portal ali onde a gente tem os currículos dos treinadores que fazem os cursos com a gente, que colocam o currículo lá para serem divulgados, enfim, tem muita informação ali. Mas quem tiver alguma dúvida, no @CrisParente lá no Instagram, me mandando um direct, eu posso orientar com mais precisão também. Boa, show de bola. E eu vou deixar todos os links aqui que a gente comentou, que ele comentou também na postagem do episódio. E aí, se você dá uma pulinha lá, você acessa tudo rapidinho, sem problemas. E primeira pergunta aqui, Cris, que eu acho muito interessante a gente saber um pouco da história, né, por trás do profissional. Como que surgiu o teu interesse por fazer faculdade de educação física? Olha, sabe que assim, essa história é interessante, né, que eu acho que talvez tenha passado por quase todos os profissionais da área que buscaram educação física. Eu era uma criança que gostava muito de esportes, né? Eu gostava de assistir na televisão, eu tive uma cultura de casa. Meu pai só assistia esporte na televisão e eu cresci dentro desse meio, assim, praticando dentro de clube e tudo mais. E quando eu fui, né, crescendo e me desenvolvendo ao longo da escola, me interessei bastante pela história da educação física, porque naquele momento, para mim, era o que fazia sentido, né? Uma formação profissional de nível superior que estava conectada com aquela ideia de práticas esportivas, competitivas e tudo mais, né? E, claro, na época que eu entrei, há muitos anos atrás, não vou nem falar quando, mas mais quase 3 décadas atrás, a educação física ainda não tinha um potencial. Potencial ela tinha, mas a gente não enxergava o potencial de crescimento que existia na profissão, né? Então, quando você falava que você queria fazer educação física, eu era um bom aluno na escola, sempre tive notas muito boas na escola, me dedicava. E quando você falava naquela época que você queria fazer educação física, os pais ficavam tristes, né? Porque falavam, putz, vai trabalhar na escola, ganhar R$1.000 por mês, vai sofrer o resto da vida, enfim, né? E aí quando eu entrei, né, para fazer a faculdade de educação física, entrei na Universidade de São Paulo e a primeira aula, um professor, que depois foi meu orientador, né, ele pergunta exatamente isso, né? Por que vocês vieram fazer educação física? E eu falei exatamente isso. Eu falei, olha, eu vim fazer educação física porque eu sempre gostei de esportes, né? E ao longo desse primeiro curso com esse professor, a primeira coisa que ele falou era assim, olha, se tem uma coisa que não tem nada a ver com a educação física, é esporte. E aí, enfim... aquilo me inculcou de um jeito, me deixou com a pulga atrás da orelha. Falei, como não tem nada a ver? Educação física é esporte e tal, né? E fui entendendo qual que era a lógica do que ele estava falando, os porquês e tudo mais. E percebi que realmente a educação física e esporte são duas áreas completamente distintas. Que a gente tem uma defasagem muito grande em relação ao que é esporte. Hoje a gente utiliza profissionais de educação física dentro do esporte, profissionais que são preparados para a saúde, são colocados dentro de uma área que é competitiva, e aí o resultado é esse que a gente enxerga aí, de resultados pífios nos Jogos Olímpicos, com 3 ou 4 atletas que trazem medalhas importantes pra gente, a grande maioria que vai para passear. A gente só encontra atletas de alto nível por absoluta sorte, e com alguns caras que fazem milagres nas suas carreiras para conseguir chegar onde chegaram. Sim. Mas não é uma fábrica de atletas, não é uma fábrica de profissionais. Nós somos o único país continental que tem quantidade de medalhas competitivas equivalente a pequenas ilhas do Caribe. Isso não existe. Mas isso acontece por causa desse erro, por causa dessa confusão que a gente faz, né?
Mas enfim, eu fui cair na educação física porque eu gostava de esporte e depois percebi que realmente são duas coisas diferentes. Me apaixonei pela educação física, não me desapaixonei pelo esporte. Fui fazer, você não comentou na formação, mas eu tenho mais uma terceira graduação, que é o bacharelado em esporte, uma formação que na Universidade de São Paulo, que já, desde essa época, já existia lá nos anos 90. Alguém pensando que, olha, a gente precisa formar gente com outro conteúdo para que esses caras trabalhem com o esporte. Eu fui fazer essa formação, então eu transito pelo esporte, pela educação física, com base acadêmica, com graduação, com tudo, e entendo do que eu estou falando, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu fui estudar conteúdos diferentes do que o que a gente estuda quando a gente está na educação física, né? Então, entrar na educação física foi uma grande oportunidade na vida para enxergar todo esse mundo do movimento, desde o movimento competitivo até o movimento lúdico, a área da saúde e tudo mais. E aí sim, começar a criar negócios, produtos, serviços e tal, para todas essas áreas possíveis com empresa, aprendendo também sobre negócios, porque uma das coisas que é importante a gente falar, tem muito bom profissional de educação física que se mete ao mundo do empreendedorismo, do negócio, e no empreendedorismo ele não é tão bom quanto ele é na parte técnica da educação física. E ele pode ser bom nessa outra parte, mas para isso ele precisa estudar, para isso ele precisa se dedicar, ele precisa aprender o que é gestão, o que é administração, o que é marketing, para que ele abra um negócio com eficiência, né? com capacidade de alcançar resultados realmente interessantes. Ser um bom treinador que comanda treinos de maneira muito boa não é a mesma coisa que ser um bom gestor, são coisas absolutamente diferentes. Boa. E uma coisa que é interessante, né? Você estava comentando aí, as pessoas às vezes elas associam assim, a pessoa é bom, né? Esse profissional se comunica bem, é um personal bom, então tudo que ele fizer vai dar certo, né? Mas não é bem assim, né? A gente tem que usar nossa capacidade de aprender para aprender outras coisas, né? Não... Exato. Às vezes o cara é um expert no treinamento e tal, mas ele é um estagiário na administração, né? Ele tem que entender que ele precisa aprender para ele se tornar um expert na administração. Sim. São coisas diferentes. A experiência de vida, às vezes as pessoas confundem um pouco o tempo de vida, ou experiência de vida, com experiência profissional. Ter experiência de vida, você ter vivenciado algumas coisas, vão te dar bagagem para você tomar melhores decisões e tal, mas as decisões técnicas, as decisões do dia a dia da gestão, se você não tem conhecimento, né, técnico sobre aquilo, sobre gestão, é muito difícil que você acerte com grande eficiência. Você pode até ser um gestor mediano, você é um excelente treinador, um gestor mediano ou ruim. É muito difícil que do nada, né, sem nenhum conteúdo, sem entender essa área, você se torne um cara tão bom profissionalmente quanto você era na parte do treinamento. É verdade, é verdade. E Cris, se for olhar lá pra trás, olhando pro Cris lá da época da faculdade, ou até da época do ensino médio, tinha alguma característica principal tua que você acha que foi importante para chegar onde você chegou hoje? Eu acho que sim, eu acho que uma das coisas que eu tenho bem claro, assim, é saber separar o que é profissão, do que aprender e absorver conteúdo sobre movimento, sobre as modalidades, ou sobre qualquer coisa assim, da minha prática, da minha vontade de fazer essas coisas, das coisas que eu gosto de executar e de me movimentar e de exercitar. E eu acho que às vezes isso, os profissionais, eles se confundem um pouco. O cara gosta de ser um grande levantador de peso e ele treina com determinada intensidade e ele quer que todo mundo faça aquilo igual ele, né? Eu acho que eu tive essa visão desde o começo, que era assim, olha, eu gosto de algumas coisas, eu gosto de encarar o movimento de determinadas maneiras, alguns eu gosto de competir, outros eu gosto de praticar do meu jeito, mas não é necessariamente porque eu gosto de fazer assim que eu gosto de vender isso, ou de ensinar isso, né? Eu tenho que entender o que o mercado precisa, o que o mercado quer, e aí me dedicar a isso. E aí estudar essas outras coisas. Então eu sabia separar um pouco disso, assim, ó, do que era a minha prática, do que era o meu movimento, da minha atividade física, Cris, pessoa física, do que seria o meu estudo, o meu conteúdo, o que eu quero dizer. É mais ou menos como, se a gente for pensar um engenheiro, né, que ele gosta de construir prédio, mas ele gosta de jogar bola. E não é porque ele gosta de jogar bola que o prédio dele é um prédio de futebol, né? Entende? É um pouquinho disso, assim, um exemplo até um pouco exagerado, mas o profissional de educação física, ele tem que entender que o conteúdo que ele vende, que ele entrega, ou que ele ensina, ele é um pouco independente daquele que ele pratica enquanto exercício físico dele, né? E a gente vê, e assim, eu vi, e a gente vê, vocês veem também, muito no dia a dia, o cara que ele faz de um jeito, ele quer que os alunos ou as pessoas comprem aquilo mesmo que ele compra. Não necessariamente é isso, né? Eu acho que talvez isso tenha sido uma das grandes possibilidades, uma das grandes formas de pensar que eu tive, que me possibilitaram crescer com alguma velocidade ou com alguma chance de sucesso um pouco maior, de não me limitar à minha visão e sim procurar a visão dos outros para ver o que eles gostam, como que eu posso estudar e entregar aquilo para aquelas pessoas.
E acho que tem um outro ponto que é legal também, Yuri e Gilmar, eu acho que entender, né, a gente sai da escola, quando a gente entra para a faculdade, como uma extensão da escola, e na verdade não é, né, a faculdade definitivamente, ela não é uma extensão da escola. A faculdade é o momento de você ir lá, comprar conteúdo, né, comprar a informação que você quer que pessoas te passem. Eu falo comprar, independente se sua faculdade é pública ou paga, né? É hora de você ir lá e comprar conteúdo para que você tenha ao longo da vida um monte deles para você vender para as outras pessoas. Que você compra a matéria-prima, trabalha ela, modifica, deixa ela refinada e você consegue vender. E a galera às vezes entra na faculdade achando que o que interessa é tirar um diploma, que interessa é tirar uma nota, passar de ano, enfim, não pegar uma recuperação nem nada disso, e não está preocupada com essa ideia de fazer um estoque de informação ali dentro da sua cabeça que vai te permitir crescer e desenvolver. Então, talvez porque a gente entre muito jovem na faculdade também, né? Eu acho que isso é uma das coisas que falta no processo de educação, é a escola ensinar para os alunos o que é ter uma profissão e o que ele precisa fazer quando ele entra na faculdade. Então, a gente entra meio cru, meio achando que tem um professor ali que quer dar uma nota qualquer, assim, só que não tem o próximo vestibular. O próximo vestibular é a vida, né? É o mercado que vai decidir ou não se você é interessante para eles te comprarem. E aí, enfim, acho que talvez isso também tenha sido importante. Eu entendi que ali era a hora de eu aprender. Então eu não faltava nas aulas, mas por nada. Eu podia estar morrendo. Eu fui assistir aula com... Eu me machuquei uma vez... fraturei o fêmur jogando, saí da quadra, fui assistir a aula, depois de 3 aulas fui pro hospital. Eu não podia perder a aula. Olha, cara. E cara, assim, pra mim era tão óbvio isso, né? Falei, cara, sou eu que tô perdendo isso aqui, né? O que esse cara falar, alguns alunos falam, eu não gosto, acho meio chato isso. Fala, cara, se tá ali, algum motivo tem pra estar ali. O que eu posso trazer de melhor daquilo pra mim, que em algum momento vai somar e lá na frente. Então eu queria absorver tudo. Eu tava comprando aquilo, eu quero levar pra casa. Eu não quero ir no restaurante, pedir a comida e deixar ela no prato e ir embora pagando. Não, eu quero levar a comida comigo, quero comer ela. Então. E acho que isso falta ainda na galera, né? Ela entender que ali é a hora de, sejam sedentos, sejam esponjas de conhecimento, queiram absorver, né? E talvez essas duas coisas tenham mudado um pouquinho a forma de encarar a carreira e, enfim, e tentar fazer ela ser mais profissional, mais séria. Cara, eu também detestava faltar na faculdade, cara. Pra mim aquilo era um parque de diversões, tá ligado? Quando eu faltava eu ficava muito, muito triste, cara. E tem que ser, né? Tem que ser assim. Eu vou pegar esse pedaço que você falou aí, Cris, vou tocar pros meus alunos do próximo semestre na faculdade. Eu e o Márcio dá aula na faculdade, né? Eu vou tocar isso aqui pro primeiro semestre. Ouvir, né? E uma coisa que você falou, quando você falou comprar, e eu pensei... Às vezes a pessoa pensa comprar, né? Como você falou, e não só com dinheiro, né? Mas eu falo assim, pra mim comprar é o tempo. Você tá gastando um tempo pra aprender um conhecimento, e esse tempo você poderia estar fazendo um curso técnico pra aprender outra coisa que ia te render dinheiro. Mas naquela hora você tá, né? Você tá usando o tempo, que é uma das moedas de troca mais importantes que a gente tem, né? Então tem que valorizar. Isso que você falou é legal, porque assim, eu acho, no fundo, que o tempo é a única moeda que a gente tem aqui nesse planeta. O tempo é a única coisa que a gente tem que a gente pode trocar. Às vezes a gente troca ele por dinheiro, às vezes a gente troca ele por sono ou por diversão, mas a única moeda que tem é tempo, né? A cada segundo que a gente tá passando aqui 1 hora conversando. Não volta para trás, né? A gente se aproximou 1 hora do final. E as pessoas ainda não entenderam como você pode, como você deve valorizar o seu tempo, com coisas que realmente sejam produtivas, ou que sejam interessantes para você, inclusive até a hora de descansar, você saber medir isso, né? Aproveitar tempo é a coisa mais interessante que alguém pode aprender de todas as áreas e todos os conhecimentos. E aí, com conhecimento, com estudo, com entrega profissional, enfim. E todo dia, Cris, a gente recebe na nossa carteira 24 horas dessa moeda tempo. Exato. Pra gente fazer o que a gente quiser, né? Ela é renovável, né? Ela é renovável e se a gente não vai usando, ela vai se esgotando e quando for ver, falta pouco, né? Muito legal isso aí. E, Cris, eu queria que você desse uma explicação aqui pros nossos ouvintes sobre todo esse processo desse trabalho que você teve pro título do melhor personal trainer do mundo. E sabe por que eu queria que você explicasse pra nossa audiência? Porque conversando com outras pessoas, até um tempo atrás, muita gente não conhecia como acontecia isso. O pessoal achava assim, sei lá, teve uma eleição. E não, cara, é um processo trabalhoso, né? Pra você conseguir chegar. Consegue explicar isso pra nossa audiência, como que foi esse processo, como que ele funciona? Porque na verdade eu participei desse evento que tinha nos Estados Unidos no 4º ano dele, né? Eu não conhecia esse evento anteriormente. Um dia eu tava trabalhando na minha academia lá e recebo um e-mail
falando que eu havia sido indicado para participar do evento. E eu falei, mas não conheço esse evento nem nada, entrei para dar uma estudada, e aí eu percebi que era um evento que realmente era sério, porque claro, tinha um patrocinador, fabricante de equipamentos, que era a Life Fitness, que bancava a parte financeira do evento, mas o evento era feito pelo American Council on Exercise e pelo IREPS da Europa, ou seja, são duas instituições que são conceituadíssimas, tanto na América do Norte como na Europa, que cuidam dos profissionais de educação física lá, né? E esses caras, quando eles criaram o evento, eles estavam preocupados exatamente em entender o que estava sendo feito no mundo e quais eram os tipos de processos de atendimento, formas de treinamento, de marketing, de comunicação, que eram capazes de mexer com a indústria e mexer com o mercado. Eles partiram de uma base de uma informação básica, que era a quantidade de pessoas que praticam exercício regularmente. E esse número, ao longo dos anos, ela não vem mudando ou vem mudando muito pouco, né? Eles falam assim, tem 4% das pessoas que são os que são realmente saudáveis relacionados com o exercício, que praticam regularmente exercício, pelo menos 2 vezes por semana. Muita gente já praticou, até às vezes mais, mas não regularmente, não ao longo da vida, não embutido definitivamente na rotina, né? E eles olharam isso lá em 80 e era 4% essas pessoas, e olharam em 2010 era 4% de novo. Então, eles falam assim, cara, os modelos de atividade física, de academia, de forma de se expressar, de treinar as pessoas, eles são sempre iguais, e a gente está atingindo esse público, ou seja, não é uma questão do público, é uma questão de o que a gente oferece para ele, porque só 4% das pessoas se interessam e compram isso para sempre, que é o que a gente fala que quer. Quando a gente está vendendo, né, atividade física para as pessoas, a gente fala, olha, você tem que ser ativo sua vida inteira, desde quando você nasce até quando você morre. Você tem que se movimentar. O ser humano foi feito com essa base de movimento. Só que a gente não consegue. E aí eles pensaram em fazer esse evento exatamente tentando descobrir se tinha alguém que estava fazendo de jeitos diferentes, que tinha capacidade ou possibilidade de agregar mais pessoas, de convencer mais pessoas, principalmente esses que já tentaram e saíram, ou que nunca querem tentar porque não gostam, dizem que tem algum receio daquilo ali, ou não tem vontade, e pudesse trazer essas pessoas para dentro e converter elas em pessoas definitivamente ativas. Porque trabalhar com os caras que já vêm naturalmente, batem na porta da academia e falam, eu quero treinar, ou eu quero um personal, esse cara já decidiu fazer aula sozinho. Ele já tá ali, você não precisa trabalhar ele já tomou essa decisão, alguma coisa fez ele pensar aquilo. Mas e os outros? Como é que a gente convence esses outros e bota eles pra dentro? E aí, até porque isso vai mexer com toda a indústria, não só da educação física ou da saúde. Ele mexe com toda a indústria de tudo, com a indústria automotiva, com a indústria alimentícia, com a indústria dos hospitais, das roupas e tudo mais, né? Se a gente tem mais pessoas que compram a ideia de fazer exercício regularmente, a gente mexe com a economia mundial de um jeito. Porque todas as pessoas precisam fazer movimento ao longo de toda a vida, em algum momento, né? E aí a ideia desse evento era isso, profissionais que façam de um jeito diferente. Eu recebi esse e-mail lá e entendi um pouquinho do que era, resolvi participar, me pediram algumas informações para enviar currículo e tudo mais, e aí me inscreveram no processo, e assim, ao longo do tempo, cada hora era feita uma avaliação, um vídeo para você escrever, um artigo, uma prova, foram várias etapas que foram acontecendo, análise do seu currículo acadêmico, do seu currículo profissional, qual era o seu negócio, enfim, foram várias etapas e eles foram fazendo cortes, né? Quando chegou no final, no início eram 1.000, no ano que eu participei, foi o ano que mais tiveram participantes, foram 1.705 participantes de 43 países diferentes. Nossa! E aí eles vão fazendo um corte e eles chegam em 10 finalistas, e esses 10 finalistas eles levam todos para uma cidade cada ano. No ano que eu fui era Nova York, a cidade onde era a final, e a gente foi para lá para passar por uma super experiência de imersão e de avaliação, os 10 finalistas da história toda, com os caras das instituições todas avaliando, com a televisão filmando 24 horas pra gente, transmitindo ao vivo nos Estados Unidos e no mundo pela internet, e entendendo o que você fazia e como que era o seu processo, o seu método, o seu jeito de convencer pessoas, de treinar elas, por que você fazia A, B ou C, enfim. E aí, lá, você passa por tudo, desde a entrevista ao vivo, a sua capacidade de se comunicar e de transmitir conhecimento para os outros, porque a ideia deles não é simplesmente chamar alguém de melhor treinador do mundo, é que esse cara seja uma inspiração, que ele possa ensinar outros, que ele possa fazer com que outros também avancem nessa área para conseguir trazer mais gente para dentro do mundo da saúde, né? Enfim, e aí participei do evento lá e acabei ganhando o evento. Não acho que eu sou melhor que ninguém, nem gosto muito desse nome de melhor treinador do mundo, porque é muito relativo você dizer que é melhor, né? Eu tenho as minhas especialidades e com certeza numa outra que eu não conheço tem alguém que é melhor que eu, então é muito relativo você dizer que um treinador é melhor que o outro,
Mas eu tento ser muito efetivo nessa história de trazer os caras que não são fanáticos pela atividade física pra dentro, né? E aí eu me especializei. Sim. E aí, enfim, por isso todo esse currículo que você viu, enfim, eu vou atrás do cara que não quer, né? E, cara, quando eu ganhei isso, o evento foi num final de semana, e eu tive alguns dias ali, até a quarta-feira seguinte, né? A gente não podia divulgar, eu já sabia que eu tinha ganhado, eu tive que ficar lá em Nova York sem poder contar pra ninguém. Nossa. Porque isso foi o mais difícil foi isso, né? Porque... Tipo, era uma exclusividade que eles tinham pedido. Era uma exclusividade e porque eles iam produzir todo o material de marketing para fazer a divulgação mundial daquilo ali e soltar aquilo de uma vez no mundo inteiro. E aí, enfim, fiquei lá do fim de semana até quarta, angustiado, meu pai me ligando, e aí, você ganhou? Eu falei, putz, não sei, pai, vai sair o resultado. Todo mundo lá louco pra saber e eu me segurando, porque você assina também um termo de responsabilidade, você não pode deixar aquilo escapar, porque senão eles te tiram o prêmio e colocam outro, né? Então, nem pro meu pai eu contei. Sim. Mas aí, no dia que divulgou, aquilo foi uma bomba na carreira, assim, porque eles soltaram em quase 130 países ao mesmo tempo. O mundo inteiro começou a me seguir, principalmente os treinadores, né, personal trainers, que estavam acompanhando e tudo mais. E meu Instagram, de, 2.000 pessoas, foi para 40 mil pessoas. E a Globo foi me entrevistar em Nova York. Foi, enfim, a vida virou do avesso ali naquele momento, né? Mas é uma experiência legal, uma experiência bacana, assim. Sim. E eu acho que bons trabalhos tem mais, como você falou, pode ser que o nome não seja o melhor, mas assim, bons profissionais que prestam bons serviços, né, e podem ser fonte de inspiração, tem mais que ser divulgado mesmo, né? Eu acho e essa é a sacada toda, né, e então quando eu ganhei esse prêmio, né, o que eles me pediram enquanto profissional que foi eleito ali e tal, era assim, olha, Cris, a gente quer que você replique isso, né, é bacana, aproveita isso pro seu negócio, curte o seu momento aí, você vai ver que a tua vida vai virar mesmo, mas a ideia nossa é que você leve isso para outros, né? Porque a gente precisa multiplicar, a gente quer mais gente fazendo exercício. Nos anos anteriores, os profissionais eram excelentes também. No ano anterior que eu ganhei uma menina na Inglaterra, que ela fez algumas coisas na Inglaterra e tudo mais, mas enfim, acabaram aproveitando um pouco mais para os seus próprios negócios do que com essa ideia da profissão, né? E eu, como já tinha meu negócio e o meu negócio já era estável, enfim, eu já tinha conquistado as coisas que eu gostaria, pensando nessa questão financeira e tudo mais, eu resolvi encarar isso e foi dali que foi criada a certificação internacional, para a gente poder levar essa estrutura. Eles me deram todo o apoio para fazer isso. Eu pedi, olha, eu preciso que vocês me abram portas nas universidades do mundo inteiro, nas redes de academia, porque eu vou rodar o mundo para levar o conhecimento. A gente criou uma base de conteúdos ali que eram conteúdos essenciais para os caras começarem a pensar. Não tem fórmulas nisso, né? Tem só ferramentas que o cara tem que ter na cabeça quando ele toma as decisões de o que ele vai fazer com o cliente, de como ele vai chamar, de como ele vai montar um negócio. E aí isso virou um tremendo case de sucesso, porque os treinadores que passaram por isso, por essa certificação e por esses conteúdos, começaram a mudar suas carreiras também, começaram a entender e começaram a adquirir mais clientes e começaram a se manter mais estáveis no mercado, sem aqueles vai e vens dos momentos de crise e tudo mais, porque o cara entendeu como é que você pode atuar num público que ele precisa de um serviço que ele não encontra, né? E ele nem sabe disso. Saber que precisa ser ativo todo mundo sabe, mas o cara olha pro que a gente oferece e ele fala, isso, se ser ativo depende de eu ir nas academias do jeito que vocês estão aí, eu prefiro ser sedentário. Então, enfim, a certificação virou... Hoje ela já está em, como eu falei, 18 países. Esse ano entra mais um país, que é a Colômbia, que não tinha, mas entre a Europa, até na África a gente já fez os cursos. Estados Unidos, México, América do Sul, por quase todo, enfim. Show de bola. E é isso. Muito legal. E antes da gente ir pro próximo bloco, queria que você falasse um pouco do nosso ouvinte, do evento que você indicou aqui, o Top of the Rock. Esse é um xodozinho da gente. Assim, o Top of the Rock, né, ele foi criado pensando num momento de... A gente estava já com alguns anos da certificação e a gente pensou no momento e falou assim, olha, por que a educação física não tem um congresso como os caras da medicina ou da engenharia, onde as pessoas vão lá com uma roupa social, num hotel 5 estrelas e tudo mais. A gente tem as feiras, a gente tem os congressos acadêmicos dentro das universidades e tudo mais, mas a gente não tem um evento para fora que, além da gente falar sobre conteúdo, ele é um evento que também faz marketing da profissão, né, que dá status para a profissão. E aí a gente foi pensar exatamente nisso, né? A gente foi aprender com o que essas outras áreas faziam, esses mega eventos de outras áreas, o pessoal da marketing, da comunicação,
o pessoal da gestão, os caras tem uma feira que é muito bacana, que chama HSM Management, que acontece todos os anos aqui, que eles fazem exatamente isso, eles trazem grandes nomes mundiais da história toda para falar sobre a gestão, seus jeitos de conduzir negócio. E cara, não tem isso na educação física, né? Então, o Top of the Rock surgiu com essa ideia de trazer 10 grandes palestrantes das diversas áreas diferentes para contarem conteúdos novos que eles ainda não haviam contado em nenhum lugar. Então, todo palestrante que vai para o Top of the Rock, ele tem que fazer uma palestra sobre o último estudo dele, algo que seja inédito ainda, num formato diferente, rápido, com entretenimento, né, com diversão, que chame a atenção do cara para que depois ele vá buscar mais informação, mais bibliografia, outros cursos e outras formações. Então o cara ir lá e jogar uma bomba nova no mercado da área dele e chamar a atenção desses caras, sempre dentro de um hotel 5 estrelas. Quem vai tem que ir com roupa social. E ao mesmo tempo a gente tentou fazer o evento ser divertido. A gente tem uma banda de música tocando, a gente tem um show de stand-up no meio. É uma experiência, né? Participar do Top of the Rock é uma experiência, e é uma experiência inovadora a cada ano. Nenhum ano a gente repete o formato. A gente já está indo para o 6º ano de evento. A gente já fez em formato de show de rock, a gente já fez em formato de teatro, de show de entrevista, de talk show. Nossa, que legal. É uma experiência, para quem vai um ano, acaba indo todos depois, né? Acaba indo depois porque sabe que vai vir coisa nova e diferente. Então, já tô querendo ir já, pô. A gente faz ele no final de março, a gente ficou 2 anos parados, porque algumas pessoas pediram, faz o evento online e tal. Não é um evento online, você tem que estar lá, você tem que... Não dá. Você tem que estar dentro do lugar para você sentir a emoção, a música, as cores, as pessoas, trocar cartão, fazer networking, almoçar junto com o palestrante. Tem que estar lá, né? O evento é tudo isso, não é o conteúdo da palestra. O evento é tudo isso. E é legal também, cara, porque os próprios palestrantes que vão, é muito interessante você ver o tesão que os caras estão ali de estar falando junto de outros caras muito bons. Eles já, assim, alguns já deixam reservado a data na sua agenda anual, porque eles querem estar ali, né? Então você percebe que é muito legal, porque a energia do cara falando ali não é mais um professor que foi chamado para dar uma palestra em algum lugar e ele vai lá falar daquilo que ele já falou 50 vezes. Ele vai para falar de uma coisa nova, para testar a palestra dele, para falar com outros caras bons, enfim. Top of the Rock é uma coisa que, eu digo assim, o profissional de educação física tem que ter isso no calendário dele. Você tem que chegar lá no final de março, reserva, organiza. É em São Paulo? Pô, é em São Paulo? É em São Paulo. É em São Paulo. Não dá para fazer em todos os lugares. São Paulo, no Brasil, por acaso, é a cidade onde você tem mais voos, mais chegadas de transportes e tudo mais, e a gente tinha que eleger um lugar onde fosse mais fácil para todo mundo chegar. E, por acaso, é São Paulo, né? Se tivesse outra cidade, seria em outra cidade. Mas, enfim, eu falo para todo mundo, vale a pena participar disso, tem que ter na carreira, até para fazer marketing para o seu cliente, para o seu aluno, você postado numa rede social dentro de um hotel bacana, do lado de um nome fera do mercado, contando pro seu cliente quanto você gosta de estudar, o quanto você está aprendendo coisas novas, o quanto que você quer entregar pro seu cliente, algo que outros não entregam. Enquanto você está ali estudando, tem gente que está jogando bola, fazendo um leg press. Você fala, olha, eu também faço, jogo bola e faço leg press, mas a hora de estudar, e meu cliente tem que estar com o que tem de mais moderno, e por isso eu tô aqui. Então, enfim, é tudo isso que é o Top of the Rock, né? Show de bola, cara, muito legal isso. E eu vou deixar o link aqui. O link pra landing page sempre é o mesmo, né? Top of the Rock, independente da edição, né? Sim, independente da edição. topoftherock.com.br. E no site da WCC também você acha o link pra ele. Ah, show de bola. Então você que vai ver esse podcast no futuro, você pode estar ouvindo isso em 2030. Se você clicar nesse link, você vai ver o que o Chris tá inventando aí de inovação pra esse evento aí. Muito bom. Pode ser, Chris, em 2030 você já esteja fazendo o Top of the Rock no metaverso, né? É bem possível. Vamos lá, então. Vamos pro próximo bloco. Nós vamos falar um pouquinho agora da parte de carreira. Bora! Você que trabalha como personal trainer ou presta algum serviço cobrado por hora de trabalho, sabe quanto vale sua hora de trabalho? Você não se sente seguro na hora de passar o valor do seu serviço?
Então chega de sofrer com esses problemas. Temos um produto oferecido na plataforma Hotmart que combina algumas fórmulas de precificação de serviços com tabelas de controle financeiro em uma planilha que vai te ajudar a saber exatamente quanto cobrar por sua hora de trabalho. Além de ter acesso à planilha, você vai fazer um mini curso onde vai aprender a organizar suas finanças pessoais e dar um up na sua vida profissional e financeira. Tudo isso por R$19,90. Link para o curso está na postagem ou acesse a plataforma Hotmart. E aí, o Cris comentou um pouquinho lá no bloco anterior, né, sobre essas instabilidades que a gente passa em momentos de crise. Eu queria fazer uma primeira pergunta aqui pro Cris. Cris, você já passou por algum momento que você considerou de crise na tua carreira, cara? Cara, você sabe que momentos de crise vão existir independente da sua força ou do que você faz, né? É cíclico. Isso, a história da humanidade conta pra gente que ao longo do tempo, em alguns momentos você tá no auge, em alguns momentos você tá por baixo, você tá no meio. É cíclico isso o tempo todo, né? A gente vai olhar... A Europa hoje ela é rica, mas em algum momento os caras se matavam para conquistar um pedaço de terra lá atrás, né? As tribos, os vikings, enfim, tudo acontecia assim. Então em algum momento esses caras também estavam num momento muito ruim, né? E agora passou, enfim, por questões históricas, estão em outro. A mesma coisa acontece aqui e tudo mais. A gente tem que entender o que é crise, né? Crise é alguma instabilidade que pode ser gerada por alguma falha sua, ou por alguma falta de ação sua, ou por algumas questões externas que envolvem todo o ambiente onde você está, a sociedade onde você está. Mas o que tem que ser mais entendido sobre crise é que, e tem que ser gravado, né? Eu falo isso, escreve na porta da geladeira, no espelho do banheiro e tudo mais. Crise igual oportunidade. Crise igual oportunidade. Quando você está num momento de crise, se você tem isso na sua cabeça, em vez de você estar sofrendo, chorando e reclamando, você está olhando para quem cresce na crise. E não tem nenhuma crise que alguém não leve vantagem. Em todas as crises alguém leva vantagem. A gente passou por uma pandemia agora. Eu pergunto para vocês, você acha que as indústrias farmacêuticas estão felizes ou estão tristes com a pandemia? Cara, o que esses caras venderam, o que eles produziram, o quanto eles se desenvolveram tecnologicamente, é algo absurdo. Eles deram um salto de 50 anos em termos financeiros, em termos tecnológicos e tudo mais, né? E claro, ninguém está falando, puxa, né, foi bom que tivemos uma doença e as pessoas morreram. Mas a gente está falando friamente sobre uma área que olhou para uma situação e eles tinham que entregar naquela hora. Eles pensaram, eles se desenvolveram, criaram e tinham algo para ser entregue, para ser vendido naquela hora. E ficaram bastante felizes. Do mesmo jeito, os caras que faziam máscara, ou enfim, o cara que fazia plástico para colocar nas divisórias, alguém olha para algum momento que tem crise e ele fica caçando o que é necessário nesse momento, o que as pessoas estão precisando aqui e ali, o que pode ser feito nesse momento. Então, sim, eu passei por alguns momentos de dificuldade e tudo mais, mas sempre que eu chegava num momento de dificuldade, eu parava e pensava assim, então agora é hora de crescer. Quando você está no topo, é mais difícil você crescer, né? É aquela história do treinamento, assim, quanto mais treinado você é, menos treinável você é, né? Então, quanto mais você está no topo, a chance de você crescer e para onde você vai, se você já está fazendo o máximo possível, é menor, né? Você tem menos possibilidades, você vai ter que ser muito mais criativo, ter que inventar muita coisa, porque você já está sendo desse jeito. Quando você está numa fase de baixa, é a hora que você tem que ter oportunidade. Mas para que você consiga, né, poder aproveitar essas oportunidades de crise e tudo mais, eu falo assim, é muito difícil que você pense que algum dia você vai acordar com a ideia de criar um novo Facebook, ou um novo Waze, ou um novo Google, e você vai sentar no computador e vai começar a ficar rico com aquilo. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Aconteceu para 3 ou 4 pessoas aí no mundo por uma sorte desgraçada da vida mas não vai acontecer para 100% das pessoas. Eu não diria que vai acontecer para 99,99% das pessoas. Então, o que você tem que fazer, né, quando você pensa no momento de crise? Primeiro, você tem que ter ferramenta para entender aquilo ali. Você tem que entender o que pode ser feito no momento de crise. O que pessoas que se deram bem em crise fizeram? O que elas criaram? Como que elas pensaram nisso? Qual foi o controle emocional que elas tiveram para analisar friamente a situação do mercado e tomar decisões, né? E tomar atitudes, e começar a fazer coisas diferentes.
Se você está numa situação que você faz determinadas coisas e você tem um determinado resultado, você está insatisfeito com aquilo, só tem uma coisa a você fazer se você quer mudar o resultado. Fazer coisa diferente. Se você acha que fazer a mesma coisa que você faz o tempo inteiro, ao longo de anos, e que te dá um resultado X, vai começar do nada a te dar muito mais dinheiro, muito mais oportunidade, você é um grande sonhador utópico, que não vai chegar em lugar nenhum. Para você ter mais do que o que você tem hoje, você tem que fazer mais do que o que você faz hoje. Ponto. Isso vale até para o professor que trabalha na sala de musculação, que ele chega lá e fala, pô, eu tô trabalhando aqui, eu ganho pouco na minha hora de musculação. Eu falei, tá bom, mas você já tava ganhando pouco, né? O que você começou a fazer diferente que você quer ganhar mais? Porque você só quer ganhar mais. Você quer ganhar mais. E aí você tava fazendo uma coisa que você tava ok, você topou ganhar X pra fazer aquela coisa. Agora você não faz mais do que aquilo que você tá fazendo e você quer ganhar mais, por quê? Por que alguém vai olhar pra você e falar assim, hoje eu vou te dar mais pela mesma coisa que você já tava fazendo Você hoje. merece mais, né? Hoje eu te achei mais bonito, eu vou te pagar mais, cara. Não vai acontecer isso. Só vai acontecer pra quem fizer coisas diferentes. E aí tem os dois lados, né? A sua vontade de fazer essas coisas diferentes e o quanto você busca conhecimento pra fazer coisas diferentes. Quando eu fui fazer essa especialização da Universidade de Colômbia sobre inovação, era uma especialização, se fazia uma parte dela que era online e tudo mais, eram 600 pessoas fazendo simultaneamente. Do mundo inteiro. Tinha cara da indústria do petróleo, da farmacêutica, de cara que fazia pneu, cara da indústria de alimentos e tudo mais. Eu era o único idiota da educação física dentro desses caras aí. O único maluco ali, os caras falaram, você faz educação física, cara. O que você tá fazendo aqui, cara? Eu falei, pois é isso. Não tem ninguém na minha área aqui e eu quero ser o cara dessa área. Eu quero entender como é que vocês têm tanta ideia, como é que vocês criam tanto produto, como é que vocês fazem as suas indústrias, em vez de faturar 30 mil por mês, faturarem 3 milhões, 3 bilhões. Como é que vocês conseguem? O que vocês fazem? Eu quero aprender. Aí me meti lá no meio desses caras pra ver o que eles faziam, aprendendo com a área deles, me metendo a estudar coisas que eu jamais imaginei que eu fosse estudar, pra entender a lógica deles, né? E aí foi assim, aprender uma técnica que era uma técnica de inovação. Como é que a tua cabeça consegue pensar ferramentas que vão fazer você ter mais ideias do que os outros, ideias diferentes e tudo mais. Que era uma técnica que a gente chama de design thinking. E era esse o tema da especialização. Mas mais do que só aprender o tema, foi o networking que eu fiz com esses caras para entender o que eles estavam fazendo nas suas diferentes áreas, né? Tinha um cara lá do Iraque, que era dono de uma petroleira lá do Iraque, de transporte de petróleo nos navios lá, e o cara tava ali para entender como é que ele podia fazer a empresa dele crescer. Pô, os caras eram o maior transportador de petróleo do planeta, e o cara tava estudando como é que ele melhorava. Como que eu, que aqui tô no Brasil, dando um leg press aqui, um supino ali, como é que eu consigo chegar num lugar como esse? E aí eu fui estudar, aprender isso, enfim, isso foi um dos grandes cursos que eu falo que eu fiz, que acho que todo profissional deveria ter, né? Como é que você sai da mesmice, até porque a gente tem esses dados que eu falei ali do concurso, 4% de pessoas faz e 96% não faz há muitos anos. Como é que a gente pode criar coisas para as outras pessoas? Não é dormindo e acordando, é pensando, usando ferramenta, indo atrás de informação e tudo mais. E ali eu comecei a ir para esse caminho, né? De criar outras coisas, de fazer outros formatos de atendimento, o próprio Top of the Rock, a certificação. Em cima disso, a gente pegou esse conteúdo desse curso de Design Thinking, a gente criou um curso de Design Thinking para professores de educação física, que também é o nosso segundo filho, que a gente tem muito carinho por ele, porque é um curso muito louco para quem é da educação física, que não imagina o que vai fazer, que tem viagem no meio, que tem ida para um outro... Enfim, eu não posso contar muito porque faz parte do curso. Mas por quê? Porque essa informação não chega na gente. A gente está muito dentro da célula, da actina e da miosina. A gente só está pensando nisso, a gente não pensa em como vender isso. Então, isso faz falta pra gente, e acho que talvez isso daí seja uma das coisas mais importantes que a gente precisa aprender, a vender o conteúdo que a gente tem, né? Você viu que eu falo pra caramba, né? Se você me deixa aqui, Não, cara, você está num podcast, o lugar que você tem pra falar é esse, cara. Esse é o lugar que tem que falar mesmo. E Cris, a gente conversou muito aqui com pessoas da área empreendedorismo, né? Ligadas na educação física e tudo mais. E cada vez eu percebo isso que você comenta não adianta você ficar, eu sou muito bom em fisiologia, mas se você não consegue vender aquilo, você vai ficar abraçado com o teu livro de fisiologia em casa, né? Contando moeda, né? Fica pra si, né? Fica aquele conteúdo guardadinho, você não consegue expor aquilo pra ninguém, ninguém sabe que você é bom e fica ali.
E uma coisa que você comentou também, cara, que eu achei muito legal. Você foi fazer esse curso e você falou que você era o único cara de educação física e tinha gente de todas as áreas, né? Algumas pessoas podiam entrar numa sala dessa, no curso dessa, e falar, pô, esse curso não é pra mim, cara. Por quê? Pô, tem um monte de gente de um monte de área diferente, não é ninguém da minha área e desistir, né? E sair fora, né? E ao contrário de você, que viu uma oportunidade, fala, cara, eu vou ver o que essas outras pessoas fazem pra transferir esse conhecimento pra mim, né? Porque não tem ninguém fazendo isso. Aquela história do cara que vai pra Índia lá, abre a fábrica de chinelo, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido. Fala assim, vou abrir uma fábrica de chinelo na Índia. Um cara vai e fala assim, cara, não vai porque ninguém usa... Ou uma fábrica de tênis na Índia. Não vai porque ninguém usa tênis, todo mundo usa chinelo. Aí vai outro cara e fala assim, cara, vamos abrir lá porque é maravilhoso, ninguém usa tênis. Né? E se a gente for entender um pouquinho a cabeça do profissional, né? Desde a época da escola, e aí a gente vai falar uma grande verdade que alguns podem até se incomodar, mas eu não tenho medo de falar sobre isso. O cara que vai para a faculdade de educação física não é o melhor aluno da escola. Não é o cara que estudou mais e que aprendeu mais, é o cara que jogou muito. Ele tem muita experiência motora, ele era bom nos jogos, nas atividades, na aula de educação física e tudo mais, mas ele não era um cara de ler muito, de estudar muito, de muita cultura, nesse sentido um pouco mais teórico do conhecimento, né? E aí, o que acontece é que ele entra na faculdade meio perdido, encara aquilo como uma sequência da escola, que ele vai lá para tirar as notas e pegar um diploma para ele, e de repente ele cai no mercado. E aí, sem muita referência, sem muita experiência de vida em outras áreas, sem ter conhecido muitas outras coisas, ele só encontra uma alternativa, copiar o que estão fazendo. E aí ele olha em volta e tá todo mundo fazendo a mesma coisa, até porque o cara que tá ali também passou por isso, e aí o ciclo ele se repete constantemente, né? Você olha, você fala pro cara, fala assim, cara, hipertrofia e emagrecimento, tá todo mundo vendendo, você vai se arrebentar para tentar concorrer com esses caras, você vai ter que vender barato, vai ter uma concorrência grande, o aluno escolhe pelo preço porque todo mundo faz a mesma coisa. Não é mais fácil atuar com outra coisa? O cara olha e fala assim, parece, mas eu não sei. Como é que eu faço? Como é que eu vou falar para um cara que não gosta de exercício que eu tenho alguma coisa para vender para ele? Se ele não gosta de exercício, a lógica dele é essa. Eu não posso vender para alguém que não gosta, porque o cara não compra. Ele fala assim, eu não gosto de macarrão, eu não como macarrão. Se o cara não gosta de exercício, ele não come exercício. A lógica dele é essa. Quando, na verdade, né, é isso que você falou. Fala assim, cara, todo mundo usa chinelo na Índia, mas se eu vender tênis, pode ser que tenha alguém que fala, pô, que legal, você é diferente, né? E aí eu vou conversar. O cara, quando foi criar o iPhone lá atrás, ele falou, cara, algum dia a gente vai estar com um aparelhinho na mão, a gente vai olhar por uma tela, vai ver uma pessoa do outro lado do mundo, a gente vai se comunicar falando e vendo. E naquela época, quando o cara pensou isso, a gente usava telefone fixo, quase ninguém tinha, você tinha que pegar o recado na casa do vizinho, e você já nem entendia muito bem como é que era possível transmitir a voz por um fio para chegar em outro lugar. Os caras falaram, esse cara é um louco, maluco, isso não vai acontecer nunca, isso é coisa de filme e tudo mais. Hoje, todo mundo tem aquilo ali, o cara, né, virou um fenômeno mundial essa história. Mas a mesma coisa vai acontecer com a gente, quando a gente entender que a gente precisa criar coisas diferentes. A gente precisa estudar para saber como cria, a gente precisa estudar o mercado para entender o que ele precisa, e a gente precisa criar produtos diferentes, porque é o maior mercado disponível dando sopa de todos, é o mercado da atividade física. 96% de pessoas que precisam fazer exercício e não encontram um produto para elas comprarem. Não tem nenhuma outra área que tem isso disponível. E as pessoas, elas sabem que elas precisam fazer. Só a gente tem isso. Não tem como você olhar para isso e você falar assim, não é um mercado que dá para ganhar dinheiro. Um monte de gente, a medicina, a físio, a nutrição, as diversas áreas da saúde estão loucas para morder o exercício físico. Estão loucas para prescrever, para falar sobre atividade física, estão loucas para entrar na nossa área. Mas também não sabem como fazer. Tão poucos sabem como fazer. Eles querem fazer a mesma coisa que a gente faz. E beleza, eu falo assim, isso daí nem é o maior problema, esses caras nem sabem muito bem o que fazer, eles falam um monte de abobrinha, muitos falam um monte de abobrinha na nossa área. Eu vejo um médico falando para aluno que ele não pode agachar, então eu falo assim, se você não pode agachar, então fica de pé o dia inteiro, porque você não pode sentar numa cadeira e nem ir no banheiro para fazer suas necessidades, porque sentar é um agachamento. Tem médico tentando prescrever isso porque o cara não entende. Claro, tem outros caras que são muito bons e tudo mais, e esses que são muito bons, eles se detêm à sua área, a falar sobre a dor, a conversar com o profissional de educação física para entender o que pode ser prescrito pro cara. Os bons são assim. Os caras que não entendem nada começam a meter o dedo achando que eles podem falar algumas coisas sobre a nossa área e falam um monte de abobrinha. Só que o mercado tá aí, 96% do mercado tá esperando a gente criar alguma coisa bacana para eles, diferente, que o cara fala, isso eu compro, isso eu tô afim, isso eu vou. Enfim, aí, né, só pra a tua primeira inicial lá, falando como que você lidar com a crise,
Cara, é muito difícil você entender que você tem crise no momento que você tem isso pela frente, né? Um tremendo do mercado pra você nadar de braçada. Só que ficar limitado no conteúdo da Actin e da Meusina não vai chegar nesse mercado e vai afogar junto, né? Pois é. Sim. E uma coisa que é interessante, né, que a crise, e eu vou te falar pra você, não sei nem se a gente falou isso pra nossa audiência também, né, mas nesse momento que a gente passou aí de pandemia e tudo mais, né, eu e o Gilmar, a gente tem esse podcast, Cris, a gente vai fazer 9 anos, o 4 de 15 é o primeiro podcast de educação física do Brasil, em 2013 a gente tava imaginando em fazer podcast, quando nem tinha, né, e a gente sempre fez isso por hobby, e no momento de crise, que a gente falou, cara, né, vamos tentar ganhar dinheiro com isso, que a gente começou a monetizar o programa, né, e hoje em dia o programa ele tem apoio, tem parceria. E se não fosse a crise, eu nunca ia ter saído da zona de conforto, né? De falar assim, todo mundo quer ganhar dinheiro com alguma coisa que gosta de fazer, que a gente gosta muito de fazer o programa, né? E às vezes a crise, quando a gente fala da crise, a gente também não quer minimizar, né? A crise é sofrido para todo mundo, mas é uma hora que você tem que respirar fundo, ser muito racional e falar assim, cara, o que eu posso, como você falou, oferecer de diferente, né? O que eu posso fazer de diferente? É a hora que te dá aquele chacoalhão, né? Isso que você falou, assim, tem quem chora e tem quem vende lenço, né? Então, essa é a verdade, assim, eu tô vendo o cara chorando, eu vou oferecer o lenço pra ele, independente de qual seja, né? A nossa área foi muito afetada, a educação física foi muito afetada na crise, por questões políticas, né? Os caras resolveram abrir bares antes de academias, é um negócio que é inacreditável alguém que entenda duas linhas de saúde seja capaz de dizer que uma academia é um lugar de risco e um bar não é um lugar de risco. Eu não consigo aceitar isso e eu não consigo nem discutir com quem tá falando alguma coisa diferente disso. Se você acha... Bar abriu antes de escola. Exato, escola, enfim, né? Se você acha que um bar, ou um supermercado, que a gente tem, com todo respeito, um cara que tem a 4ª série carregando coisa ali pra botar na prateleira, esse cara sabe cuidar do distanciamento ou da limpeza do lugar, e um cara da área da saúde, da educação física, com graduação de nível superior, não sabe abrir uma academia mantendo as pessoas distantes, você me desculpa, a pessoa não entende o que ela está falando. Então eu não consigo nem discutir com esse tipo de pessoa que tem esse pensamento politizado de uma maneira idiota, né? Porque aí não é mais questão de certo ou errado, é questão de qual é o time que você torce. Eu sou zero contra essa história de times políticos, acho uma coisa ridícula, mas a gente encarou isso. E a gente foi muito prejudicado por essa questão politizada, né? Por que as academias abriram ou fecharam por questões políticas. Mas falando sobre ciência, falando sobre o que há de verdade ou de conteúdo no mercado, a gente tem, mesmo com tudo isso, a possibilidade de criar e avançar e tudo mais. As pessoas falam assim, o mundo digital, né? E aí por isso que eu toquei nesse assunto, que todo o personal ali, o professor de educação física, buscou para atender seus alunos privativos ali, de maneira online e tudo mais. Fala, não, agora eu estou online e tal. Eu falei, não, peraí. Estar online não é para ligar uma câmera e dar uma aula para online. Isso daí é 0,001 do que o mundo digital pode te proporcionar. A educação física, ela ainda não enxergou e ainda não criaram o que vai mudar totalmente o jeito da gente atender. Isso acontece com todas as áreas. No transporte, o cara criou o Uber, que mudou o jeito das pessoas se locomoverem. Na hospedagem, o cara criou o Airbnb, que mudou o jeito das pessoas encontrarem hotel. Criou o Waze, que mudou o jeito das pessoas andarem pela cidade e se encontrarem na cidade. Alguém teve uma transformação, alguém teve uma ideia transformadora, disruptiva, que mudou o jeito das coisas acontecerem. E eu falo para todo mundo, isso tá para acontecer na educação física e não é você ligar uma câmera e transmitir as suas aulas online da sua casa. Não é isso a educação física digital. Então a gente tem uma outra tremenda possibilidade. O que a gente precisa entender de tecnologia para a gente criar um formato que eu nem sei muito bem o que é. Eu já estou imaginando algumas coisas. Quando você fala sobre o metaverso, talvez faça parte um pouquinho dessa história toda, mas que vai transformar o jeito de a educação física interagir com as pessoas, de ela produzir conhecimento, dela criar produtos e tudo mais. Tem algo que vai chegar no mercado em pouco tempo que vai colocar 50% dos profissionais de educação física sem trabalho. Vai acontecer isso. Ponto. Não sei se é amanhã ou se é daqui a 1 ano, ou 2 ou 5, mas vai acontecer. Quantos dos profissionais de educação física estão estudando tecnologia para lidar com isso? Eu te diria que praticamente nenhum. Né? Então, a gente está vendo isso acontecer com... As casas hoje são construídas com impressoras 3D.
O que a impressora tem? Mas, cara, não preciso mais de um pedreiro. Eu boto uma máquina lá que ela levanta a casa. Colocando fibra de plástico lá e construindo uma casa que tudo tá mudando. E vai acontecer com a gente também. Agora, ou a gente se prepara, se mete no mundo da tecnologia para aprender a lidar com isso e surfar a onda, ou a onda leva a gente e a gente vai estar lá embaixo rodando embaixo d'água, né? Então, são áreas que são muito importantes da gente entender e crescer dentro delas. E eu acho que encaixa bem com aquele exemplo que você falou de novo do curso que você fez de Design Thinking, né? Você tem que estar aberto ao que o mundo está falando e mostrando para você em volta, né? Não adianta, que eu vejo muita gente, principalmente o pessoal que é mais antigo na educação física, quer dizer, mais antigo, né? Eu tenho 41 anos. Velho pra caralho. Na categoria dos mais antigos também. Mas a pessoa fala, pô, esse negócio de celular, de internet, e o pessoal, assim, às vezes você vê que eles têm uma resistência e eles criticam muito, mas, cara... Esse pessoal, essa geração aí, ela vai ser engolida pela onda, vai tomar esse caldo aí, né? E o pessoal critica a geração mais nova. Os caras são antenados em tudo, tudo pra eles é celular, é tecnologia, mas, cara, é essa geração nova que vai entender isso e vai ter conhecimento pra oferecer esses serviços novos, né? Esses produtos novos que você tá falando, né, Cris? Claro. E aí a gente tem, são duas coisas que são importantes, né? A gente tem, eu acho que talvez a gente tá passando por o maior conflito de gerações de todos, né? De relação de pais e filhos. Talvez agora, né? Os filhos, a galera que nasceu de 2000 pra frente e que já nasceu dentro do mundo digital, né? Eu falo 2000 pra frente porque no final dos anos 90 era a internet chegando e tudo mais, de 2000 pra frente começou a mudar tudo porque todo mundo já nascia dentro do mundo digital. O computador todo mundo já tinha em casa, o celular praticamente todo mundo tem, o cara no farol ele pede Pix hoje pra você, né? Ele não pede mais moeda. Então tá todo mundo, essa galera dos 2000 pra frente nasceu no mundo digital. Então eles têm um déficit do que é a relação presencial pessoal. Eles têm uma dificuldade de lidar com o contato, com o toque, com a experiência de estar no mesmo ambiente. Eles têm uma dificuldade bastante grande e isso é muito nítido, né? Quando a gente vê como eles se relacionam, o contato entre eles é distante, né? É mais frio, é menos próximo. Que, por outro lado, né, o quanto eles dominam a tecnologia é algo absolutamente monstruoso. Você pega crianças de 6 anos ensinando para um adulto de 35 como configura o celular. Então, assim, a gente tem dois choques de geração. Uma geração que ainda que cresceu presencialmente, outra que cresceu zero presencialmente, 100% digital. E a grande sacada é a soma dos dois. É o conteúdo, a vivência, a experiência da pessoalidade, do contato, com a quantidade de informação e conteúdo que a tecnologia pode trazer pra gente. E essa mescla gera o que a gente pode ter de melhor profissional no mercado daqui pra frente. O cara que entende dos dois, né? E que sabe que a velocidade da tecnologia ela é alta e que se você não se envolver com ela e for aprendendo com ela, você vai ficar para trás no mercado. Então, ao mesmo tempo, o cara que domina tanto a tecnologia, se ele não entender que ele precisa ter um pouco mais de experiências pessoais, por exemplo, entender como é que ele entrega melhores produtos, inclusive digitais, ele vai ficar para trás no mercado. Ele tem um déficit, ele não consegue se estabelecer na carreira, ele não constrói uma carreira, ele fica esperando criar uma startup que vai ser o sonho da vida dele, e todos os jovens hoje querem criar uma startup. Eles têm uma ideia, que é a única, que vai ser uma startup, que eles vão botar no Shark Tank, alguém vai botar milhões para eles e eles vão ficar ricos com aquilo. Não vão. E Cristo falou uma coisa que eu fico pensando, não sei se é uma viagem muito grande minha, mas eu sempre penso assim, que eu acredito que você deva ter próximo da minha idade, ou você é um pouco mais novo até. 46. 36, então, você é mais novo. 46? Caramba, eu chutava que você estava mais novo que eu. Mas assim, nós somos de uma geração que vivemos um mundo que não existia a tecnologia praticamente do jeito que é hoje. E agora a gente vive no mundo... A gente é a única geração que tem o pé dos dois lados desse barco aí, que se for inovar, a gente tem uma capacidade grande de andar por esses dois mundos. Então a gente não pode se fechar para nenhum dos dois, né? Exato. Você falou uma coisa muito boa. E eu acho que assim, a gente tem essa vantagem por uma questão de sorte temporal, né? De a gente ter nascido exatamente na transição. Mas quem não nasceu na transição pode não ter tido essa sorte temporal, mas ele tem a sorte de estar ouvindo alguma coisa que pode ser a sacada da vida dele, né? Então, eu falo pra todo mundo assim, ó, aquela parte que você tem... Alguns falam assim, mas eu não gosto muito, eu não quero estar perto, eu gosto de estar... Tá. É exatamente o que você não gosta, aquilo que você não domina, aquilo que é onde você tem que se meter a aprender. Aquilo que você tem que aprender, aquilo que você domina,
é o que todo mundo chama de zona de conforto, né? É só repetir aquilo que eu tô fazendo, e tá ótimo se você tá satisfeito com o que você tem. Você tá ali pagando suas contas, tá tudo bem, tá tudo certo, você não precisa ir além. Mas eu te digo, você pode ir além. É mais do que precisar, todo mundo pode ir além. E como você vai além? É indo naquelas áreas onde você não tem domínio. Então, por exemplo, idiomas. Cara, o mundo fala inglês, a informática fala inglês, a tecnologia da internet ela é em inglês, a ciência publica em inglês antes de publicar em tudo. O que tá esperando para estudar inglês? Não tá estudando inglês? Você tá alheio ao que o mercado tá colocando na sua cara como essencial. Você tem que se comunicar com isso. Você aprendendo inglês, você lê outro site, você lê outro artigo, você fala com outra pessoa, você viaja para outro país, interage muito mais, aprende muito mais. Não quer aprender? Porque eu acho difícil. Pois é, aí se você acha difícil é porque você não sabe, então vai aprender que fica fácil. Né? A cultura nossa, a educação, né, a base da educação aqui, e aí, enfim, a gente não consegue falar sobre educação sem falar sobre política. É interessante para a política de países subdesenvolvidos que a educação seja ruim, porque as pessoas passam a enxergar poucas coisas e começam a votar por afinidade de fala ou de roupa. Questionam um pouco, né? Criticam um pouco. Questionam um pouco, eu voto naquele ali porque ele fala que nem eu voto naquele ali porque ele usa a mesma roupa. Não fala, eles perdem a capacidade de entender que qualquer um que esteja ali, tomando decisões certas ou erradas, as certas vão ajudar todo mundo e as erradas vão prejudicar todo mundo. Eles falam assim, mas não fui eu que votei, então não é minha responsabilidade. Tá bom, não é só responsabilidade, mas a consequência é sua. Então a gente tem muito isso, assim, né? A gente vai passar por uma eleição agora que, independente de quem ganhar, quem vota no Lula quer que o Lula ganhe, e se o Bolsonaro ganhar vai fazer gol contra. E quem vota no Bolsonaro quer que o Bolsonaro ganhe, e se o Lula ganhar vai fazer gol contra. E, cara, o barco é um só. Então, com a educação ruim, as pessoas perdem essa capacidade de entender isso. E aí elas começam a atrasar o outro lado, só que é a vida delas que está atrasando, e aí tá jogando fora o maior capital que a gente tem, que é o tempo. Muito bom mesmo. Cris, eu acho que tá bom aqui, hein? Quer comentar alguma coisa? Não, cara, só agradecer vocês, enfim, bate-papo gostoso, espero que eu tenha podido transmitido, né, um pouquinho da experiência, enfim, do que eu posso ajudar, e tô aí disponível para quem quiser me contatar também, a gente falar, precisar de informação, ajuda, quiser alguma consulta, estamos aí disponível para vocês. Cara, a gente que agradece demais mesmo a sua participação, muito bom, esse bate-papo foi sensacional. E aí tá um presente mesmo pra nossa audiência. Obrigadão mesmo. Obrigado a vocês. E pra terminar, ficha técnica do programa, a apresentação desse programa, a produção foi feita por Yuri Motoyama, Gilmar Esteves e Cris Parente. A edição foi feita por mim, Yuri Motoyama. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Botega e as vozes da introdução são dos queridos Diogo Bob e Marlos Sanuto. 4 de 15 também faz parte do Portal Deviante, que é um portal de divulgação científica brasileiro maior que existe no Brasil. Se você curte ciência, dá um pulinho lá que também você vai achar muitas coisas legais para ouvir. Fique bem, até o próximo episódio e não se esqueça de arrumar a sua coluna. Vambora! Tchau, gente! Falou, Cris! Obrigado! Valeu, pessoal! Até a próxima! Valeu, Cris! Abraço!